Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Revisei Cast. Meu nome é Vitor Hugo, sou um dos cofundadores da plataforma e se você ainda não nos conhece, dá uma checada lá no nosso Instagram, o nome é @eu.revisei. Nós somos uma plataforma exclusivamente voltada para a gestão das suas revisões, com base na sua percentual de acerto e na prevalência dos seus temas para a sua prova. Lembrando, esse mês, até o mês de março, nós estamos com uma promoção de lançamento, então corre lá que está acabando e o nosso preço está menos do que 50 centavos por dia. É isso mesmo. Não é golpe, não é tigrinho, tá em torno de R$ 127 à vista e menos do que 50 centavos por dia. Pessoal, antes que você se esqueça, se você estiver curtindo esse projeto, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que vai se identificar com a história dos nossos convidados e comenta aí que aos poucos nossos convidados vão respondendo as dúvidas de vocês. Hoje nossos convidados aqui são muito especiais, tá certo? Essa semana eu inovei totalmente. Eu cansei de chamar só um fenômeno, agora eu tô chamando dois. Essa semana aqui quem veio foi Luciano e Bianca, um casal que eu conheci na universidade, então conheço, tenho propriedade para falar deles desde o começo, muito bonito ver a história deles dois juntos e eles vão compartilhar aqui com a gente os percalços e vão falar de soluções que encontraram no meio desse caminho. Então assim, para começar, sejam todos bem-vindos, pessoal. É uma honra ter vocês aqui e acompanhar todos esses voos que vocês estão alcançando. Obrigada. A gente está muito feliz de estar aqui. É um prazer estar aqui. Apoiando esse projeto tão massa. Um prazer aqui pelo convite. E a gente deseja também todo o sucesso aí da equipe do Eu Revisei. E quem está assistindo também, fica a sugestão para se inscrever, fazer parte da plataforma, que tem muita coisa boa por aí, viu? Muita coisa legal. Maravilha. Pessoal, assim, para introduzir, né, falar um pouco sobre essas duas lendas que estão aqui com a gente. O Luciano, ele tem uma história bem curiosa, né? O Luciano ele foi aprovado várias vezes até no mesmo lugar. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre o que é que passa. Quando a gente olha com uma pessoa, o que é que se passa na cabeça dela, né? Aquele meme. Aquele meme. Esse é um pouco do Luciano, né? O Luciano foi aprovado em primeiro lugar para oftalmo aqui no serviço, né? No Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão, no ano passado e nesse ano. Foi aprovado também na Unicamp, ano passado e esse ano. Ano passado ele chegou, inclusive, a cursar e durante a residência ele optou por voltar atrás. Voltar atrás é relativo, né? Mas ele decidiu reiniciar ali os estudos e passar no lugar que ele tanto sonhava, que era a casa dele. E esse ano também ele passou na Unesp. E a Bianca, ela passou simplesmente em primeiro lugar para a clínica médica, que é o serviço que eu estou egressando agora. Então ela é a nova geração de clínicos do meu serviço. Ela fez simplesmente 90% da prova do Enário, né? Então são duas lendas aqui que eu tenho muito a aprender com eles hoje e a gente vai tirar várias dúvidas. Então parabéns, pessoal, pelos resultados também, primeiramente. E é muito interessante ver a história de vocês, que começou ainda no começo da faculdade, né? É muito difícil, eu imagino, que encontrar uma pessoa que esteja alinhado com o seu propósito ali, com os estudos, tenha essa questão dos estudos mais homogênea. E me conta um pouco sobre essa história de vocês, como é que vocês se conheceram na faculdade, em que contexto foi estudando também, naqueles intermédios, né? Como é que foi? Conta aí pra gente. Tu quer que eu conte? Pode contar. É porque, assim, geralmente eu que conto, porque começou um pouquinho antes pra mim, né? Tem enviesada, né? Porque começou antes pra... Exatamente. A gente se conheceu na UEMA, né? Que foi a universidade que a gente estudou, tu também, nosso veterano. Eu cheguei na UEMA em 2018, o Luciano chegou em 2017, então ele também era meu veterano. E logo que eu cheguei, tinha a Semana do Calouro, né? Aquelas coisas. E eu já fiquei ali, vamos dizer que um crush. Só que, assim, nós somos muito tímidos. Então, eu nunca fui atrás e ele também nunca veio. E aí, nisso, o ano passou, de 2018. Correu normalmente. E aí, no intermédio, né? De Caxias, no finalzinho do ano, a gente acabou se conhecendo, né? Conversamos, ficamos e desde lá a gente tá junto. Então já foi lá em 2018. Um amor de intermédio, né? Sempre o intermédio, né?
A gente trouxe o Gabriel, foi inclusive nosso convidado do primeiro episódio. E na semana que ele veio, inclusive foi a semana do casamento. Meu Deus. E aí ele casou com a Laís e eles se conheceram no Intermédio Caxias, Tá vendo? que a gente organizou. Intermédio casais. é sobre amor. É sobre amor e amores duradouros, né? É verdade. Então que massa, né? Teve um pouquinho ali de amor platônico, mas no final Teve. sempre o Intermédio resolve. Exatamente. Então, assim, primeiro que é muito difícil encontrar amor no Intermédio e principalmente um amor que vocês tenham tanta coisa alinhada ali, questão de planos, projetos, né? Sei que muita gente, mesmo tendo a mesma profissão, não tem planos parecidos com o parceiro, né? Por exemplo, tem médico que forma e, não, eu quero curtir um pouco dessa euforia, dessa liberdade financeira, geográfica e trabalhar por um tempo. Já tem outros não que formam, querem entrar logo na residência e vocês dois foram esse exemplo que os dois já queriam, eu imagino, né? Entrar logo na residência. Foi mais ou menos assim ou um arrastou o outro? Como é que existe alguém que influenciava mais? Como é que foi? Na verdade, o nosso plano era terminar a faculdade e já iniciar logo a residência, né? Até porque a gente ficava com medo daquele ato de formar, não entrar na residência e acabar não querendo mais entrar, né? Depois de formado, a vida fica mais difícil, a gente precisa trabalhar, pagar contas, os boletos dos cursinhos que a gente fazia, que eram vários. Então, a gente ficou com medo de formar, ficar trabalhando e aí depois não querer abdicar dessa vida para dar um passo para trás, em teoria, né? Então, a gente já foi bem focado nesse sentido de já terminar a faculdade e iniciar a residência. Então, a gente se organizou para isso. Agora, para mim, acabei trabalhando um ano, uma coincidência do destino, não foi ruim, gostei bastante, mas a nossa teoria mesmo, nosso objetivo era já iniciar logo a residência ao fim do curso. Direto. Maravilha. É até algo que realmente, se você tem um plano, não tem problema nenhum você trabalhar um ano, né? Mas como você falou, é algo que às vezes é perigoso porque é muito sedutor ali a vida de plantão, é um dinheiro que você consegue de forma rápida, né? Você trabalha 12 horas e aí você consegue aquele dinheiro. E às vezes você acaba se iludindo naquela vida, faz contas pensando em plantão e quando de repente você não consegue mais se desvencilhar, se desamarrar dessa vida de plantões e acaba sendo difícil de conciliar com a vida de residente, né? Maravilha, né? E me conta um pouco aí, né? Vocês tiveram, a gente falou aqui um pouco dos resultados de vocês. Eu imagino que vocês tiveram, ano passado, já que tu teve um pouco mais dessa liberdade, conseguiu acompanhar um pouco da vida da Bianca. Vocês conseguiam estudar juntos? Me conta como que era essa logística. Era, não, cada um para um lado, a gente aqui junto vai dar errado. E conta como funcionava a organização de vocês. A nossa organização assim funcionava. Eu, como estava um ano na frente da Bianca, então eu já estava na preparação antes dela, né? A preparação para a residência. Então eu sempre estava estudando, mantinha aquela rotina de estudo e ela sempre estava me acompanhando. Então a gente em casa, no caso da minha casa, enquanto eu estava estudando, ela ficava também estudando os conteúdos dela. A gente não estudava exatamente sempre as mesmas coisas juntos. Porque eu estava já no cursinho e tudo mais. Frente, né? Aí eu já estava focado na residência. Ela estava ainda antes do internato, estava aproveitando para estudar as coisas e ela pegava aquele ritmo para ir junto comigo, né? Aí, obviamente, a gente revisava algumas coisas juntos. Quando eu precisava particularmente revisar alguma coisa, ela estava sempre presente. Porque, para mim, revisar era uma parte que pegava um pouco no pé, né? Porque voltar atrás para voltar no conteúdo, reaprender aquilo, aprender de formas diferentes, então aquilo ali para mim era um pouco chato. Então, tendo alguém do lado para poder falar comigo, ou até mesmo para ouvir, além de mim mesmo, então isso aí já me ajudava bastante. Ela foi essa pessoa essencial nessa jornada, né? Porque ela estava sempre presente nessas revisões e nos estudos. A gente acabava se incentivando bastante e quando eu terminei, eu formei, acabei estudando mais um ano e a gente também continuou estudando junto. Só que agora de formas diferentes, né? A gente estudava fazendo prova, a gente fazia prova junto, cada um de um lado, a gente depois revisava a prova todinha juntos. Então, nosso estudo assim junto basicamente foi esse, né? E essa ajudando para depois ter os resultados que
que foram bons no final, né? Sim, com certeza. Porque assim, eu acho que varia de pessoa para pessoa, né? Essa coisa de você estudar com outra pessoa. Mas no nosso caso sempre foi muito positivo. Porque, assim, às vezes tem um dos dois estava um pouco mais com preguiça, aí o outro ia lá e bora, vamos, tá acabando. Ia dando essa força. E, tipo assim, eu particularmente, eu gostava muito de fazer prova com o Luciano. Porque quando a gente, não era nem de fazer a prova com ele, era de corrigir. Corrigir, isso que eu ia te perguntar. Porque tipo assim, não adianta para você acertar todas as questões de residência. A meu ver, não adianta você ler todos os livros e todos os rodapés. Claro que isso vai te ajudar muito, mas tu tem que ter uma malícia de prova nas questões, né? Sim. E isso eu ia pegando muito com o Luciano, porque ele estava um ano na minha frente. Então, às vezes, ele acertava uma questão que eu errava e ele falava, eu fui por aqui, pensa assim e tal. Ou, às vezes, eu acertava também, ele errava e eu dizia, tu pensa assim. Às vezes, quando a questão diz isso, ele tá querendo te fazer pensar assim. Então, tipo, essa malícia era muito legal de pegar. Ele já tinha um ano ali já de peia, né? Isso. Então, eu ia pegando ele já bastante. tinha um pouco dessa visão de como pensa o examinador. Exatamente. Nossa, que massa. Então eu tava tipo um ano na frente, então eu tinha um ano a mais de caulas, de entendeu? questão. Tinha um ano a mais de vivência, né? Então, assim, isso aí ajudava bastante, que aí eu ajudava ela, a gente fazia resumos juntos também, né? Eu preparei, durante todo o internato, preparei um resumo mesmo de tudo. E aí era um resumo editável, ela me ajudava editando algumas coisas. Era no computador? Era pelo celular, era virtual. Então eu editava pelo iPad, celular, computador. Nossa. Aí, como o último ano eu não estava fazendo mais o cursinho assim especificamente dedicado, aí ela sempre estava atualizando as coisas do ano, das mudanças do ano, né? Sim. Porque sempre tem atualização e tudo mais, aí ela estava sempre ela ajudando. atualizava os resumos que já estavam pré-prontos. Aí era ali. compartilhado, então massa, a gente tinha acesso aos dois juntos, então os dois se ajudavam. Perfeito. Então, assim, muita gente às vezes tem um pouco dessa dificuldade de como estudar em grupo, né? Alguns se reúnem para assistir aula juntos. Eu confesso que eu já tentei no meu grupo de internato, vocês conhecem. Não dava nada certo. Era mais conversa de outros assuntos. Na hora que um cansava, esquece. Acabava o estudo ali, que aí um dispersava. Aí... Então, a metodologia de vocês é bem interessante. Outras pessoas já falaram que funciona também. De se reunir para fazer provas. Na verdade, de corrigir provas, né? Porque, na verdade, vocês já fizeram a parte mais ativa ali, digamos, que foi a parte de fazer provas. Efetivamente fazer a prova, e depois vocês vão expor vocês ao erro, né? Porque eu imagino que vocês vão corrigindo as que ou acertaram no chute ou as que erraram, e vocês vão explicando um para o outro, mais ou menos assim. Era exatamente assim. E eu acredito que nisso você vai vendo ali, eu acertei, mas eu realmente não tenho totalmente domínio sobre essa alternativa, e aí um vai completando o raciocínio do outro. E aí um detalhe do nosso estudo, que eu acredito que tenha sido muito importante, foram fatos resumos, né? Então, a gente fazia a questão e tinham questões que eram decorebas, né? Detalhes específicos, que sempre repetiam, mudava às vezes só o padrão, só que em toda a prova ia ter aquela questão. Aí a gente, se errasse, a gente abria o resumo e ia revisar todo aquele assunto para aquela memória não fugir depois. Então, foram inúmeras vezes que a gente fez isso. Então, por exemplo, sei lá, caiu nefrite lúpica, né? Um ponto lá específico. Aí, pronto, classificação de nefrite lúpica. Aí, se caiu, vocês iam no resumo. E revisitavam. E liam o quê? Lupus? Não, a gente nefrite lúpica. Era meio direcionado também, né? Porque se você rever tudo... Mas a gente sempre tinha esse costume, porque, tipo assim, a gente... Claro que a gente fazia muitas questões por semana. Eu falo, gente, porque eu me baseei muito pelo estudo de Luciano, né? Eu vi ele estudando, então eu fui muito por como ele fez. A gente fazia muitas questões na semana, mas a gente nunca foi as pessoas que faziam 600 questões na semana, 500, porque assim, pra mim, o que sempre me ajudou, e acredito pra Luciano também, não era o número, era o que tu aprendia pela questão. Boa. Então, tu dissecava a questão, que era até um termo que um professor do cursinho que a gente fazia falava. Tipo assim, não só ver a alternativa que tu acertou. Qual que era o cursinho? Era o médio curso. O famoso médio grupo. O famoso médio grupo. E aí, tipo assim, não só a letra B tá certa, mas por que a A, C e a D estão erradas, entendeu? Entendi. E tu ia dissecando, e se fosse... Às vezes tem assunto que já tá mais batido e a gente não ia no resumo olhar. Mas, assim, um assunto que a gente geralmente não via, que era uma classificaçãozinha mais específica, a gente ia, revisitava para ficar fresco na cabeça, sempre. Para não esquecer depois. Perfeito. Porque existem muitas pessoas que falam
e dão muito valor, né, no número de questões, né? Existem até plataformas que botam números cabalísticos, né? Claro que aquilo ali te puxa para cima, né? Se você é um cara um pouco mais preguiçoso ou então que não tem um pouco de norte, aquilo acaba te dando um guia, né? Mas eu acho que mais importante do que o número, concordo totalmente, é o que é que você conseguiu tirar daquelas questões. Até o que um dos nossos convidados aqui, o Gabriel, falou, que a gente estava falando sobre como estudar nos rodízios mais difíceis. E aí ele falou que, cara, eu ia até o meu limite, né? Passava daquele meu limite, eu via que eu não conseguia extrair mais nada das questões, eu começava a errar e coisas que eu já sabia, aquilo me desmotivava. Então, acho que vai também, casa um pouco com o que a Bianca falou. É muito interessante. E outra coisa que vocês falaram que me chamou a atenção foi em relação aos resumos, né? Muita gente fica fazer ou não fazer resumo, vou perder tempo fazendo resumo. Como que vocês lidaram com isso e organizaram para que não tomasse tanto tempo? Como que funcionou? Os resumos começaram comigo. Eu nunca fui o cara de fazer resumo, né? A vida inteira na escola, faculdade, eu nunca tinha feito resumo porque eu achava, na verdade, um pouco de perda de tempo. Gastava muito tempo a produzir e depois se perdia nas coisas e depois acabava que não valia a pena. E durante a preparação para a residência, no meu caso, no meu 5º ano especificamente, eu comecei fazendo os resumos das aulas e tal, à mão, como uma última tentativa, mas aquilo ali eu imaginava, não, isso aqui vai se perder, eu não vou conseguir levar para o internato, não vou conseguir usar durante a minha rotina como médico. Então, eu tenho que pensar em outra forma de usar esses resumos, porque os resumos seriam importantes para estar treinando a memória, né? Que a gente acaba esquecendo. Só que o resumo físico, para mim, não funcionava justamente por isso, que não estaria sempre perto de mim. Sim. E uma amiga minha me indicou um aplicativo de resumos e é uma conta que a gente cria e a gente produz os próprios resumos. Então, o meu 5º ano eu me dediquei exclusivamente... Qual que é o aplicativo? É o Quip. É muito legal. Aí tem acesso pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Aí ele fica salvo os resumos, aí tem acesso até offline. É o Keep da... isso aí, exatamente. Sim, do Google, né? Não, ele não é do Google. Não? Eu acho que não é do Google, não. Eu já ouvi essa história do Google, nunca sei se é a mesma se coisa. Perfeito, mas que enfim, massa, cara. aí, então fica aí a sugestão. Vou até legal. atrás também. Aí, então tu criou no 5º ano? Foi no 5º ano que eu comecei a produzir os resumos. Eu sabia que ia demandar muito tempo, eu ia gastar meu tempo de resolver questão com a produção dos resumos. Mas como minha preparação foi feita para 2 anos, meu 5º ano eu dei entregue aos resumos, entendeu? Então, Show. Eu li todas as apostilas mesmo do Med Grupo. Tu leu todas? Li todas. Caraca. Eu vou já falar sobre uma isso. lenda. Li todas, da Temos uma ortopedia, psiquiatria, eu li tudinho. Caramba, de clínica. Tu é uma lenda, cara. Porque eu sabia que eu tinha que cumprir com resumos. E as aulas, às vezes, são mais direcionadas para a prova, né? E eu queria aquele conhecimento para a vida, como também para a prova, né? Deixar alguma coisa prática que tivesse acesso no meu celular. Então, eu lia toda a apostila, ia produzir meu resumo. E do que era mais importante, né? Não era aquele resumo também excessivo que a pessoa não vai depois... Que era quase a mesma coisa da apostila. Pois né? Justamente. Então, o 5º ano foi para produzir esses resumos. Aí, terminou o 5º ano, estavam todos prontos. E aí, no 6º ano, eu fui só editando com atualizações, deixando eles mais refinados, que às vezes ainda deixa bastante carregado. Então, eu fui deixando ele bem ajustado mesmo. Né? Então, Lapidando. já preparando para a prova. E aí, meu estudo foi basicamente essa parte dos resumos. Isso aí que me ajudou bastante. Até mesmo na vida médica, depois de formado, ao longo desse último ano. Consultava bem. Consulta, até hoje eu consulto. Então, ver dose de alguma coisa, quando pedir tal exame. E até hoje ele guia minhas condutas de certa forma. Esses resumos são legais porque tu consegue acessar em qualquer lugar, sem internet. Então, na vida médica eu uso demais. Toda hora eu tô abrindo esses resumos. E aí, Luciano, quando ele fez durante o 5º e o 6º ano, né? E diferente dele, eu não li todas as apostilas do médico. Já tinha alguém que leu e fez os leu e fez os Eu precisava resumos. de um para ver. Eu li muitas, mas eu não li todas. Definitivamente não li todas. Até porque aquilo ali, pra mim, eram umas letrinhas pequenininhas. Quando eu tava assim no meio do capítulo, eu tava assim... É só ficar em árabe ali. O que eu tô lendo aqui mesmo? Aí, quando foi no meu 6º ano, ele me passou todos os resumos. Muito obrigada. E aí eu fui, assim, editando, né? Atualizando. Às vezes tinha um ou outro que eu ainda criei de alguma área que
Enfim, não dá para fazer tudo, né? Sim. De tudo, porque é muito assunto. Mas esses resumos, eles foram, assim, muito importantes. Tipo assim, no nível que no 6º ano, eu não li apostila nenhuma. Zero. Zero. Não li nenhuma. E nem tu. Tu leu no 5º, né? Li no 5º. Não li nenhuma. Então, tipo assim, a gente revisava mesmo lendo esses resumos. E, às vezes, tinha uma informação ou outra que poderia não estar lá, que a gente adicionava com a questão que a gente estava fazendo. Aí essa era a Ia pro vantagem comentário. do resumo digital, né? Que se fosse escrito, Você tinha não mais teria como ajustar ali. Isso. Então, foi muito top esses resumos. Que pra massa, gente. né? E ter esses dois relatos aqui de forma simultânea, com resultados muito parecidos, né? Eu digo de prova, resultado de prova, é muito importante para que a gente não caia na lenda de que existe um método único, um método sagrado, uma receita de bolo, né? A gente está aqui de frente para duas pessoas que estudaram de formas, tiveram suas interseções, seus pontos em comuns, mas que tinham ali peculiaridades distintas, né? E cada um encontra o seu método, né? E isso é muito massa de saber, né? Sobre a questão da tua forma como tu estudou no 5º ano, eu acho até interessante porque eu vejo o 5º ano ali como uma oportunidade de a gente preencher as lacunas da faculdade. Exatamente, né? isso. Porque a gente que sabe como ninguém... A realidade, Ficam né? algumas lacunas. Algumas grandes. E assim, depois que a gente conhece outras pessoas também de outros lugares, que é a mesma coisa. Às vezes até pior. E é isso, medicina é infinita, não tem como infinito. preencher toda na Quanto faculdade. mais você sabe, menos você sabe. Né? Exatamente. Então, o 5º ano é uma oportunidade. Quem me pergunta dos internos que passam por mim na residência de como estudar no 5º ano, eu falo, cara, esse momento aproveita para preencher as lacunas da tua formação, que tem coisas muito importantes que eu tenho certeza que tu não sabe, que tu tem que saber como clínico, como médico, Exatamente. na verdade, como generalista, que é o que tu vai ser em breve, né? Assim, no 5º ano, tipo, a meu ver, não adianta tu virar uma máquina de questão ainda. Tu tem realmente que ter o teu embasamento teórico para no ano seguinte tu Exatamente. virar uma Porque máquina, muita gente né? acha que é só estudar para a residência. Não, mas tu vai ser médico depois de formar. De toda forma, tu tem que saber o que o generalista faz. Não adianta só tu se preparar para a tua especialização. Então, o meu 5º ano foi dedicado ao estudo para a medicina mesmo. Não foi para a residência, foi para a medicina. Foi preencher as lacunas que estavam faltando. Não só a parte teórica, como a gente sabe, nas nossas deficiências e tudo mais, mas na parte prática também. Inclusive, eu acompanhei bastante tempo o Vitor Hugo, nesses hospitais da vida. E então, a gente preenchia as lacunas de teoria e de prática também, justamente porque a gente sabe que a faculdade não prepara a gente para a vida, né? Então, isso depende muito de cada um. Então, a gente ia correndo atrás e de pouquinho em pouquinho a gente ia muito se individual. completando. É muito individual, né? Que massa, cara. E isso é muito interessante porque tem alguém até da UEMA, né? Que ele chegou para mim e eu perguntei, cara, e aí, como é que foi teu rodízio lá na emergência, né? E aí ele falou assim, cara, foi muito bom, aprendi vários procedimentos, mas eu fiquei chateado que eu não fiz nenhuma traqueostomia. Tudo bom. Aí... Só uma TQTzinha. Aí o rapaz, mas como assim tu não fez uma traqueostomia? Não tinha nenhuma craniectomia descompressiva lá? Porque às vezes a gente se preocupa muito de sair especialista. E tudo tem seu tempo, né? Isso. Foi algo que o Luiz falou aqui que eu achei bem interessante. Que para você ser cirurgião, isso falando assim do 6º ano, né? Para você ser cirurgião, você não tem que se preocupar se você sabe fazer uma CVL, né? Você tem que se preocupar no 6º ano se você vai passar na prova, né? Da mesma forma, durante a faculdade toda, você tem que se preocupar de sair como médico. Antes de você ser residente, você vai sair um generalista. Então, isso é algo muito legal. Então, assim, pessoal, voltando um pouco mais para a forma como vocês organizaram ali o 6º ano. A gente falou um pouco do 5º ano, né? Que vocês focaram mais em preencher as lacunas ali, com alguns resumos, alguns leram apostilas, todas, alguns... poucas, algumas eu me identifico com a Bianca. E no 6º ano
como é que vocês faziam, que era o ano ali do Vamos Ver, para ti, no caso foi o 6º ano e o ano passado, como é que vocês organizavam? Pode falar o nome do cursinho, que dia que saía a aula e vocês como organizavam ao redor disso? Pode falar. Então, eu fiz médio grupo, né? Então, foi médio curso em 2022 e médio em 2023, que foi esse último ano. Como eu falei, no meu 5º ano, que foi 2022, eu me preocupei de fato em ler apostilas. Eu fazia algumas questões da semana, mas eu me preocupei mais com o embasamento teórico, embora não tenha lido tudo, mas eu me preocupei com isso. No 6º ano, eu já comecei sabendo que eu não ia ler apostila. Eu já tinha os resumos, então... E eu sabia que aquele embasamento teórico que eu teria nos resumos já seriam suficientes para mim, para dar seguimento. Só que é justamente o que tu estava falando. Não existe uma receita de bolo. Eu estava de perto acompanhando toda a preparação de Luciano no ano anterior e eu sabia exatamente o que ele tinha feito. Mas eu me inspirei muito nele, claro, mas eu não fiz exatamente igual, porque cada pessoa tem necessidades diferentes. E saber o que funcionava ou não para a realidade, né? Exatamente. Então, assim, Luciano, por exemplo, ele conseguiu ler mais coisas que eu. E eu sabia que tinham algumas faltas que ainda tinham para mim. Então, eu tinha que preencher primeiro isso. E foi exatamente isso que eu fiz. E uma outra coisa que eu acho que foi, assim, um pulo do gato para mim, pulo do gato, assim, eu gosto muito de clínica médica, né? Que é a área que eu escolhi. Mas... Nossa futura cardiologista. Aí, amém. Nós dois. Mas o que acontece? Não adianta você achar que você vai estudar a clínica médica tudo para uma prova de residência. Não adianta. Não tem como. Eu acho que nem depois você é especialista, você nem não... para R3 a gente... Não tem como. Então, eu tive que aceitar isso. Que eu não ia conseguir zerar a clínica médica. E eu tive que focar em áreas que, apesar de eu não gostar tanto, me renderiam pontos de forma mais fácil. Que era ginecologia obstetrícia, pediatria e preventiva. Que eram menos... tinham menos apostilas. A carga teórica é menor, né? Então, meu primeiro semestre do ano passado foi praticamente de estudar essas. Eu não estudei clínica médica e cirurgia? Estudei, porque assim, eu sempre acompanhava a aula da semana do MED. A aula era no sábado. Então, no sábado, eu sempre assistia a aula, ou online mesmo, ou eu ia para o auditório. Eu, particularmente, não gostava muito de ir para o auditório, porque eu ficava dispersa. Então, eu preferia assistir a aula online em casa. E aí eu assistia a aula e fazia as 60 questões da semana de cada assunto que eu tinha ali no MED. Só que assim, esse foi o único contato que eu tive com clínica médica e cirurgia no primeiro semestre. Foi o que o MED tinha na semana. Então, por exemplo, eu assisti a aula no sábado, mais tardar domingo, e aí até a terça-feira eu tinha feito as 120 questões dos 2 assuntos que eles davam na aula, né? Sim. E aí eu fazia. Não abria a apostila. Durante a aula, eu ia assistindo a aula e olhando o resumo aqui no celular, adicionando alguma coisa, mudando alguma coisa, e era pelo resumo. Sim. A partir da terça-feira até o sábado, eu ia revisar alguma grande área. Então, eu fazia revisão por grande área. E aí, como eu falei, eu priorizei revisar no primeiro semestre GO, PED e preventiva. Então, de terça a sábado, eu revisava ginecologia, na outra semana obstetrícia, na outra semana pediatria, na outra semana preventiva, aí de novo gineco, de novo obstetrícia. Isso fez a pontuação crescer absurdamente. Absurdamente mesmo, porque você conseguia ver todas essas especialidades mesmo. Você conseguia realmente ver tudo. Não é como clínica, que até hoje eu não vi tudo e nem vou ver. É muito grande clínica Sim. médica. Então, até julho, chegou um ponto que eu sabia os resumos decorados. De GO, principalmente. Eu sabia, porque assim, eu tenho muita memória visual, eu sabia onde estava no resumo aquela informação. Só que em julho a gente chegou num problema. A minha nota ela chegou num ponto ali. Para ela subir, eu ia ter que estudar clínica médica e cirurgia de novo. Porque eu estava indo bem em GO, pediatria e preventiva. Não é que eu fechava as provas sempre, até porque não tem como você fechar todas essas provas sempre. Mas eu ia bem. Não tinha mais como eu subir muito a minha nota, porque eu já tinha lido todos os resumos. Sim. E aí eu tive que dar um pouquinho um passo atrás e voltar para clínica e cirurgia. No segundo semestre, eu não deixei de revisar as outras, porque eu sabia que, assim, grande parte da minha nota vinha delas. Mas, para minha nota subir e chegar em algo que eu gostaria de fato, eu teria que voltar um pouquinho para clínica e cirurgia. E foi o que eu fiz, né? Que era o diferencial ali, né? E eu acho que acaba que muita gente também vai... para as pequenas áreas, digamos assim, né, que tem um volume, uma carga teórica menor, mas o que é difícil, né, e é onde que a concorrência fica menor é ali, onde todo mundo sabe um pouco, domina as pequenas áreas e ainda domina também o máximo de clínica e cirurgia, né? Entendi. Então, só para ver se eu entendi. Então, a aula era liberada no
Sábado. No sábado. Até terça tu fazia em torno de 120 questões dos temas dados, né? Isso. E... Às vezes ele só dava um tema, aí era só 60. Eu só fazia as questões do tema que eles davam. Entendi. E depois fazia as questões da grande área que eu estava revisando, entendeu? Entendi. E eram as questões, essas 60 ou 120 eram as questões da apostila, digamos assim, aquelas primeiras, né? Isso. Perfeito. E aí até sexta tu revisava uma grande área, Isso. certo? Como que eram essas revisões? Como tu selecionava as questões? Como que era assim, mais ou menos isso? Como eu fiz MED Curso e MED, eu adotei uma estratégia bem interessante, que inclusive eu acho que foi a mesma estratégia que a Biazinha do Luiz fazia. Lá no MED, a gente tem a plataforma do aplicativo, né? E aí tu pode selecionar, tipo, o que tu quer fazer. Se tu quer ir pro MED Curso, ou pro CPMED, quem tiver de CPMED, enfim. Aí o que eu fazia? Eu fazia as questões da semana do MED, e aí eu ia pro MED Curso. Porque no MED Curso, como eu já tinha feito, tudo estava liberado para mim. Sim. Né? Então, por exemplo, eu ia lá em Obstetrícia 1, Obstetrícia 2, Obstetrícia 3, lá atrás, e fazia as 60 primeiras questões daquele assunto, de todos. Então, tipo assim, eu chegava a fazer muita questão desse jeito, porque cada área dessa tinha as 60 questões e tinha mais, né? Só que eu não ia muito além dessas 60, porque senão eu não ia conseguir revisar tudo, porque eu revisava por grande área, né? Então, eu fazia as 60... Por exemplo, quando era gineco, eu fazia as 60 questões de mastologia, fazia as 60 questões de ciclo menstrual, 60 questões de alguma outra coisa de gineco, oncogineco. E aí eu ia fazendo. Mas tu ia por apostila, então? Isso, era por apostila. Entendi. Era por Então, apostila. só para o pessoal entender, quem não faz MED Grupo, é porque no MED Grupo, acho que até outros cursinhos também funcionam dessa forma, eles vão liberando as apostilas aos poucos, né? Quando você faz o MED Grupo ele tem 2 anos. Tem o MED Curso, que é mais... geralmente quem faz o MED Curso é quem está no 5º ano, não necessariamente é dessa ordem, mas geralmente acontece assim. Quem está no 5º ano faz o MED Curso, quem está no 6º faz o MED. O que a Bianca acabou de dizer é que no 6º ano, que ela já tinha feito o MED Curso, né, quando ela ia revisar, ela ia para a abazinha do MED Curso, onde ela já tinha acesso a todas as apostilas do curso do MED Curso, porque ela já tinha feito tudo, né, já estava tudo liberado, e lá ela ia por apostila, né? Então, ia por Gineco 1, eu imagino, né? Gineco 1, aí tu fazia as 60, ali era a tua forma de revisar, era fazer sempre as 60 da apostila daquele... Aí eu ia para os resumos ao mesmo tempo, era Perfeito. Tudo junto ali. E aí, assim, uma dúvida que eu fiquei... Quando voltava para a GO, né? Porque tu ia revisar era a semana de revisar a GO, né? Tu refazia as 60 da apostila. Por exemplo, revisei já Gineco 1, eu já fiz aquelas 60 na minha primeira revisão. Na próxima, como tu fazia? Foi assim. Assim que eu comecei o ano, eu comecei focando nas 3 áreas que eu já falei, né? Então, durante um tempo, eu tive 60 primeiras questões para fazer durante um tempo. Não sei se tu tá conseguindo me entender, mas, por exemplo, na primeira semana que eu revisei gineco, eu tinha todas as ginecos livres com questões, com as 60 primeiras questões que eu não tinha feito ainda naquele ano, né? Eu já tinha feito no ano anterior, mas naquele ano eu ainda não tinha feito. Sim. Contudo, sei lá, em maio, vamos supor, começou a repetir os assuntos e aí, quando eu voltava naquelas questões, eu já tinha feito várias. Sim. Então, por exemplo, na primeira semana eu fazia as 60 primeiras. Aí depois, quando eu voltava naquele assunto para revisar de novo, eu ia continuava. 61, 62, 63. Perfeito, entendi. Só que chegava num momento que já dava para mim aquilo ali. Vamos supor, em maio. Eu já tinha passado das 120 de cada assunto. Aí eu precisava mais 60 para tu... Aí o que eu fazia? Tem outra coisa do MED Grupo, que é o monta-provas. Que essa dica o Luciano me deu também, que ele fez. Monta provas, tu escolhia a área do conhecimento, GO. Escolhia os anos que tu queria de questões. Eu nunca botava antes de 2020, porque vai atualizando e aí acabasse aprendendo errado. Sim. E aí eu colocava as questões das instituições que eu queria. Aí eu selecionava as instituições que eu queria, o ano e a área do conhecimento. E aí eu fazia questões disso. Aí o céu era o limite. Eles botavam muitas questões, eu ia fazendo até quando aquilo estivesse rendendo para mim. E aí eu fiz isso com todas as especialidades, né? Eu fiz isso com pediatria também, fiz com preventivo, vou reconhecer que eu não fiz tanto, mas com clínica médica, com cirurgia. Só que assim, eu só fui pro monta-provas quando eu já tinha uma base legal ali das 3. Que eu voltei em cada assunto, em cada apostila, fiz as questões de cada uma. Porque no monta-provas é tudo junto e misturado. Então, se tu não tiver
uma certa base ali, tu vai ficar um pouco perdido. Sim. A meu ver, né? Quando eu fui, eu já tinha um embasamento legal. Tu não conseguia filtrar o tema, né? Ou conseguia no monta-provas? Não, filtrava não. O tema não, né? Só as áreas. Era só Filtrava só a área, área. prova Isso. e ano. Isso. Entendi. Então Não. caía Legal. tudo, por exemplo, E as caía bancas? tudo de GO, até do mais... Até do mais raro de cair até o mais comum. Então, Entendi. tinha esse Então fazia uma detalhe espécie de um simuladão exatamente. ali. Simuladão, né? é. Perfeito. E para quem quer, assim, o pessoal viu que deu certo pro Enari, muito pro Enari, né? E a gente sabe que o Enari é uma prova muito difícil de estudar porque não tem um padrão. Pelo Não, menos não tem. eu agora refiz as provas do R+, pro Enari eu vi que não tem padrão nenhum. Então como é que tu fez? Quais foram as provas que tu selecionava no monta-provas, né? Para tu conseguir ter esse resultado? A minha principal prova, depois que o Luciano voltou da Unicamp, passou a ser o Enari, né? Antes era Unicamp? Era, porque eu ia ter que ir pra lá. A gente vai falar disso. Teve essa questão. Mas aí, assim, por mim eu queria fazer o Enari mesmo. Entendi. E o Enari era a minha principal prova. Só que não é uma banca que tem, assim... É muito recente o Enari, nem tem tantas provas pra gente se basear. Então tinha que fazer de outras bancas. Então eu tinha que fazer de outras bancas. Aí o que eu pensava? Eu falava assim, cara, eu vou pegar as bancas mais difíceis do país e juntar aqui. Porque se eu fizer dessas... É aquela coisa, né? Eu vou mirar na cabeça, caso der errado eu acerto exatamente. o pescoço. Então eu botava lá, USP São Paulo, USP Ribeirão, Santa Casa, Unicamp, Unifesp, botava SUS São Paulo, CESDF também botava. Essas, assim, que a gente sabe que são provas difíceis, que são provas bem concorridas, feitas, né? São provas bem feitas. E aí tem provas, assim... Questões de provas da USP, que são questões que, tipo assim, tu aprende muito numa questão daquela. Tu pode até errar, né? Mas tu aprende muito. Porque a carga teórica que elas exigem é muito grande. Então, tu consegue revisar muita coisa ali. Eu costumo dizer até que essas provas, pelo menos USP São Paulo e USP Ribeirão, né? Uhum. Se você acha de cara uma alternativa, pode ter certeza que ela está errada. Uhum. Porque... nunca é uma questão muito simples, né? Exato. Sempre ele vai... Você termina de ler a questão, ele deve estar perguntando isso. Não. É tipo assim, qual é o efeito adverso da medicação? Nunca é o que você está pensando. Ah, que massa. Então, era um volume de questão muito alto, né? 60 questões por apostila, cada contato que tu tinha, eu acho que é um volume. No começo eu estava fazendo bastante, no começo do ano, mas é como tu falou, de ciclo para ciclo. Então, algumas pessoas já vieram perguntar como eu estudei, e aí eu sempre falo isso porque a gente tem que alinhar muito nossas expectativas para ficar todo mundo com saúde mental em dia. Não adianta, por exemplo, teve ciclo que eu rodei de emergência no internato, que eu passava o dia no hospital. Então, eu fazia 20 questões. E é isso, é como tu estava falando, que o Gabriel falou aqui. Eu fazia só para manter mesmo a constância. Mas assim, se eu passasse de 20 questões naquele dia, eu tava só apertando ali, porque eu não tava aprendendo mais nada, entendeu? Sim. Então, tipo, agora também, por exemplo, agosto foi outro mês decisivo para mim na minha aprovação. Porque eu terminei o internato e eu também não estava formada. Então, eu estava sem fazer nada, né? E aí eu aproveitei para estudar muito. Então, agosto eu estudei muito, eu revisei muita coisa, fiz muita questão. Em compensação, em junho e julho, não estudei tanto, porque foram ciclos puxados. Então, é uma gangorra mesmo. Tu vai se alinhando e tem mês que tu faz mais, tem mês que tu faz menos. Nunca é uma linha reta, né? As pessoas pensam que esse mês não foi legal, jogar toalha. E a gente tá vendo aqui que não é uma linha reta, né? São oscilações, vão ter meses mais difíceis e vão ter meses para compensar esses períodos mais difíceis. Exatamente isso. Então, tu tinha uma meta de questão ali durante a tua semana? Ou era mais tu ia até o teu limite? Como que foi mais ou menos isso? Eu tentava fazer sempre mais de 200, 220 pelo menos. Era teu norte, tua meta ali, né? Mas assim, eu vou dizer, eu não batia sempre. Geralmente eu conseguia, já cheguei a fazer 330, 350, mas também foi meu máximo, não passava disso não. Agora teve a semana que eu fiz 100, teve semana que eu fiz 120, teve semana que eu fiz 90. Então, tipo, varia muito em função do mês e do momento que tu tá, entendeu? E tinha assuntos
que se eu fizesse às vezes, porque assim, eu não via muito sentido em fazer uma questão atrás da outra. Só por dizer, eu fiz 500 questões essa semana. Claro que isso pode ser a metodologia de alguém, não estou dizendo que tá errado, mas para foi mim... que funcionou para ti. Não funcionava. Para mim, eu tinha que ler a questão, como a gente já falou, olhar o resumo, rever alguma coisa, não só fazer assim um turbilhão de questões. Fazer né? por fazer ali, né? Perfeito. Então, até isso foi uma questão importante no nosso estudo, que foi a parte de fazer provas, né? Que geralmente a gente fazia a prova cronometrada, sem questões, termina e depois corrige. Só que esse negócio de depois corrige, geralmente a gente não corrigia. Então, eu já parei de fazer as provas dessa maneira, eu comecei a fazer elas no meu tempo, entendeu? Não deixava cronometrada, eu fazia a questão, as 5 questões, mas eu não fazia tudo em um dia, entendeu? Eu fazia ao longo, às vezes eu passava até uma semana fazendo uma prova, mas é porque eu passava da primeira até a 100ª questão, abrindo o resumo, voltando na Entendi. questão. Cada questão tu corrigia. Exatamente. Porque a gente às vezes quer saber logo aquele resultado de como a gente saiu na prova, para saber se passaria ou não passaria, né, em relação ao ano anterior. Só que nessa onda, às vezes a gente passava batido, assim, questões, e não queria voltar para revisar questões importantes que somariam numa próxima prova, às vezes até na prova que a gente fosse fazer mesmo na vida real mesmo. Então, isso aí foi um método que mudou bastante. Na verdade, eu comecei a fazer dessa forma já no 6º ano. Então, eu fazia, ia fazendo questão, parava, via o resumo. Voltava para a segunda questão, via o resumo. Obviamente, não dá para fazer com todas, né? Senão ia ser realmente excessivo, né? Porque tinha questões que já eram batidas, então a gente já passava a fazer a questão e já ia para a próxima. Mas, de certa maneira, a maioria a gente sempre estava lá vendo, exercitando a memória, porque essa coisa de memória recente é o que sempre faz a gente errar questões fáceis que geralmente o concorrente acerta, né? Então, eu não queria falhar eu não queria falhar por errar uma fórmula, então por errar uma decoreba, a dose de uma medicação assim importante. Então, a gente estava sempre exercitando a memória recente para não falhar. Inclusive, esse foi o ponto, acho que mais importante também na véspera da prova, né? O estudo mais importante, que é uma semana antes da prova que a gente ia fazer, a gente parava tudo, não fazia mais nenhuma questão. O que já tinha que ter feito, já foi feito. Uhum. Agora eu queria que eu não errasse nenhuma questão de tudo que eu já aprendi, entendeu? Então eu faria o quê? Eu revisava todas as áreas em uma semana. Então, normalmente eu botei uma meta de estudar 4 horas por dia, todos os dias. Feriado, domingo, aniversário. E isso desde o começo do ano? Desde o 5º ano, tentava manter isso. Só que, obviamente, não, às vezes eu passava 7, outras vezes eu passava 1 hora, outros dias eu estudava 5, então eu ficava flutuando, mas eu queria que na média, ao longo do ano, tivesse dado 4 horas. Não deu 4 horas, deu 3,5, mas cheguei perto, né? Isso, levando em consideração que é de segunda a segunda, feriado ou não, então acho que foi uma constância, foi uma parte importante, né? Então, uma semana antes da prova, a gente parava tudo para estudar. E a gente estudava de que forma? A gente via todas as áreas, revisava tudo de cabo a rabo, vendo os resumos. Então, hoje, segunda-feira, uma semana antes da prova, a gente vai ver tudo de GO. Amanhã a gente vai ver tudo de pediatria. E a gente via literalmente tudo, ia vendo resumo por resumo, passando o olho bem rápido para não esquecer nada. E nessas vezes, que foram as vezes que eu mais estudei, assim, hora cronometrada, que chegava a 10 horas no máximo. Então, nunca eu tinha estudado 10 horas da minha vida. Eu estudava véspera da prova, eu conseguia estudar isso. Metiu louco. Realmente louco. Aí, a semana, quando dava no dia da prova, eu estava cansado, mas de certa forma eu tinha visto tudo, não tinha por que errar a questão por não lembrar de nada, porque eu estava muito fresco na minha mente. Então, fórmula, classificações, tudinho a gente... Tu sentiu que isso no dia da prova lá te deu muitas questões? A do Enário, do ano passado, perguntaram o clearance de creatinina pela fórmula de Crocott-Gault. Uhum. Na véspera eu tinha visto a fórmula, tinha decorado ela novamente, que a gente lembra, mas por não exercitar, não ser uma e coisa lá no comum. nervosismo na hora, né? Aí eu fui... Você pode até lembrar, mas pensa que esqueceu. É verdade. Child também, a classificação. 2 questões. Eu tinha visto na véspera da prova, que são questões fáceis para quem acabou de ver aquela classificação, que não pode errar. Pois também. exatamente. Então, aquilo ali a gente não deixava passar de jeito nenhum uma questão dessa. Não podia errar essa questão fácil porque eu não lembrei daquele detalhe. Tudo bem errar uma questão de imagem que tem que interpretar, ver como é a pancreatite e tudo mais. Né? O raciocínio. Todo mundo ali começa no 0 a 0 naquela questão, né? Aquela decoreba que não pode errar. Perfeito. O Luciano fez um papelzinho, eu tenho até foto.
Aí nesse papelzinho ele botou todas as classificações que a gente tinha que saber, que são decorebas. Sei lá, Até Child, Glasgow. Mascarenhas, Chicago. E aí a gente ia dando check. Isso foi um dia Caramba, antes. que massa. Um dia antes. A gente Depois tu me viu manda tudo. pra gente mandar pro pessoal. Eu né? tenho foto. Isso aí com certeza, pelo menos também pra mim, né? Chega ali na semana da prova e o rapaz, o que é que tá faltando eu revisar? O que é que tá... Com certeza a gente nunca se sente seguro 100% pra uma prova. Então a gente sempre fica ali, o que é que tá faltando eu ver, o que é que tá faltando. Perfeito. E agora falando, voltando pra tua preparação, né, Luciano? A gente viu que a da Bianca, né, foi algo muito massa de saber e que vai ser bom para a saúde mental de muita gente, porque tem gente ali, meu Deus, eu tenho que fazer 500 questões, porque nossos convidados aqui, muitos deles funcionaram para eles, né? O Gabriel disse que faz em torno de 400 questões, o Luiz também, e Bianca conseguiu um resultado muito parecido com o do Luiz, com o do Gabriel também, e fez um método diferente, né? Ela focou mais em extrair o máximo possível de cada questão que ela fazia. Isso. E fazia em torno, no máximo, na verdade, de 300 questões por semana. Se a gente for dividir, vamos lá, você tira um dia para assistir aula, 300 dividido por 6 dá 50 questões por dia. Isso que eu falei. Né? Então, é um número que sim é viável, né? É um número que é possível e era o máximo que ela fazia por semana, lembrando disso também. Então, para você que às vezes vai estar desanimado aí em relação a números, se comparando, não. Encontre seu método, faça o seu máximo, assim como Bianca também fez o dela, extraindo ao máximo também das questões, que também vai dar certo. E a constância de fazer sempre um pouquinho todo dia, no final você consegue produzir muito. Perfeito. E Luciano, o Luciano, a gente já viu que ele tinha uma meta, né? Tinha a meta ali das horas por dia. Como é que tu fazia? Tu fez, ano passado tu disse que não fez o cursinho, não é isso? Eu fiz o Med Master, fez o Med foi Master. A continuação, né, do Med Grupo, só que não foi a dedicação como eu tive no Med Curso ou no Med, né? Certo. De assistir a aula e tudo mais, eu praticamente só paguei a inscrição, né? E para ter acesso à plataforma. Era mais pela plataforma de questões. Para ter acesso às questões. Que para mim sairia mais barato do que assinar uma plataforma, um novo banco de questões, porque eles dão um desconto para quem já foi, quem é ex-aluno. Então, foi por isso que eu mantive no Med Master. Mas, qual era a pergunta, Vitor Hugo? Como que tu organizava a tua semana? Sim. Pois tu falou também em questão do tempo, né? Eu cronometrava com o aplicativo, que é o Forest, então eu deixava... Forest é o da árvore? É uma árvorezinha. Rapaz, minha namorada, todo dia ela não tava plantando uma árvore. Eu penso que realmente ela tava plantando uma árvore. Esse aplicativo tem uma floresta grande. Eu amava também. Aí, porque às vezes ela não responde e tal, eu penso que tá acontecendo alguma coisa. Não, tava plantando aqui não, acho que já tem uma floresta amazônica. Ela é muito focada e esse aplicativo é muito bom. Ele ajuda muito pro foco. Pra disciplina, justamente, né? Porque para começar sempre é a parte mais difícil de tudo, né? Sempre dar os primeiros passos é a parte mais difícil de tudo. Então, para eu me organizar e ter a constância, foi importante o aplicativo. Então, no 5º ano, eu não larguei dele, foi do começo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, usando o aplicativo. No ano seguinte... Forge? Exatamente. O 6º ano também, só que o ano passado eu já não usei, entendeu? Já tinha adquirido o hábito, né? Então, para criar o hábito, o Forest foi importante para mim por isso. Eu tinha aquela meta para bater e, para mim, já era uma meta alta, né? Porque eu tinha que dividir a rotina do internato com os estudos e mais os extracurriculares, né? Tinha os cursos por fora, conteúdos fora a residência também, parte de emergência. Gostava de acompanhar o Vitor Hugo, inclusive, na UTI, na época do Covid. Então, eu tinha que me dividir para fazer várias coisas em 24 horas, que era bem difícil. Mas o Forest me ajudou justamente para chegar perto da meta. E já que não tinha um marco ali para iniciar, né, no Med Master, eu acho que vai ser até interessante para quem está em casa e não está no contexto do internato, né, que não tirou um tempo ali para trabalhar. Foi mais ou menos tua situação ano passado, que tu não estava no internato mais. Como que funcionava a tua organização da semana? Tinha no sábado eu reiniciava ali, como que era? Em relação ao ano passado mesmo, que foi o meu primeiro ano de formado, o estudo ficou um pouco de lado, não vou mentir. Já não estava mais com aquela rotina exatamente do que eu fazia no 6º ano. Então, eu assinei o Med Master, eu acho que foi em abril. Então, até abril eu já não tinha estudado nada. Estava zerado, entre aspas. Né? Mas eu assinei também, ainda fiquei enrolando.
Quando foi agosto para setembro, aí sim eu voltei a estudar. Mas não foi mais da forma do ano anterior, né? Porque, em teoria, eu já tinha passado 2 anos estudando. Eu tinha uma base mais sólida, né? Sim. Então, eu já tinha feito também tudo que era necessário para estar revisando, que eram os resumos. E aí eu foquei só nas questões. Então, eu estava fazendo prova toda semana. Então, meu estudo do primeiro ano de formado foi fazer as questões em provas mesmo, naquele estudo que eu te falei, de fazer a questão e já ir direto no resumo. E aí eu estava sempre fazendo uma nova prova. Acabava uma e iniciava a outra. Aí, quanto à questão das provas, quais eu escolhia? Então, eu escolhia sempre as UENARE, que era a minha principal opção, né? Mas eu também escolhia as de São Paulo. As de São Paulo dos grandes centros, mas eu não fazia aqueles que eu não gostava muito da banca ou que eu também não tinha interesse em ir, entendeu? Sim. Isso também foi no sexto ano, também foi dessa forma que eu escolhia fazer quais provas. Por exemplo, a prova da USP São Paulo, eu não gostava muito da prova deles, que era muita imagem, e aí a imagem eu achava muito difícil, eu achava as questões muito grandes, então... Foi uma prova que tu excluiu, assim, até de fazer, né? Excluí de fazer, treinando, como excluí também de fazer, de me inscrever, né? Entendi. Também a prova da Santa Casa, eu achava que a prova, assim, nada a ver, entendeu? Uma prova, assim, nada a ver, cara. Pra mim, Isso é verdade. Marcar o pessoal da banca. era igual o CSPE, né? Pra mim aquilo ali não é questão que se faça. Então, aí eu nem fazia mais essas provas. Sincero, se eu fiz uma ou duas de cada uma dessas... CSPE eu nunca fiz, mas essas duas instituições Também eu fiz não. uma ou duas, foi muito. USP Ribeirão eu também não fiz. Então, eu acho que, assim, se o objetivo da pessoa for uma instituição específica, ela vai ter que esmiuçar aquela banca ali do começo ao fim. Então, de 2018 até 2023. Então, como eu não tinha... Tu tirava ali os 5 últimos anos. Exatamente. E sempre fazia de mais antigo para mais recente, porque por conta das atualizações... Para que o mais recente ficasse mais fresco, digamos Isso. assim, próximo da prova, né? Então, ano passado, só para ver se eu entendi, tua preparação começou de fato em agosto. Isso, em né? agosto. E ela foi baseada em provas, né? Somente as provas. E aí tu selecionou as instituições que tu queria, que foi Enare, Unicamp, Unesp também. Unesp. E aí, como se for levar em consideração, vai dar o quê? 15 provas delas, seriam poucas, né? Então, eu acrescentava outras instituições. Aí fazia a prova do IANSP, que tinha do Sul São Paulo. Um formato ali parecido, exatamente. Aí eu não fazia da USP Ribeirão, essas aí eu não fazia não. Que eu achava que não era meu foco, mudava muito o padrão do que seriam as provas que eu iria fazer. Então eu fazia só aquelas que estariam mais próximas. IANSP, Unifesp também, eu achava bacana de fazer. PSU Minas, Sul São Paulo, o SUSE também, o Enare. Aí eu fazia essas provas, aí dava um volume maior, né? Entendi. Então, e por dia, assim, essas 4 horas que tu tirava ali de estudo, tu conseguia fazer uma prova na íntegra toda? Como é que funcionava? Como eu te falei, no primeiro ano de formado eu já não usava mais o aplicativo, então eu não tenho noção de horas de estudo. Mas eu fazia aquela prova em intervalo de tempo que eu conseguisse terminar. No teu tempo? Exatamente, no meu tempo. No sexto ano não, eu fazia... Mas tu conseguia terminar a prova num dia? Não conseguia. Às vezes eu passava uma semana inteira fazendo a prova. Realmente bem devagarzinho mesmo. Que eu ia abrir, às vezes eu... além da rotina de médico, né? Depois que a gente forma, o tempo fica escasso, a gente tem que arranjar tempo. E aí eu tinha que dar um jeito de estudar e aí não dava mais para fazer como eu fiz no sexto ano. Então foi mais uma rotina assim, em constância, foi menos do que o ano anterior. Perfeito. O que é que mudou em relação ao ano anterior? Como que foi no sexto ano? Porque talvez quem esteja vendo assim, não, ele está me falando de um ano que ele começou em agosto, beleza, fazia um volume menor de questões, mas ele já tinha passado para o oftalmo na Unicamp no ano anterior, né? Então, é a realidade de muita gente, né? Então, me fala aí, como que é que foi o teu diferencial no sexto ano? Como que foi esse ano? Acho que deve ter sido o teu ano mais intenso, talvez, não sei. Conta aí pra gente. Então, o sexto ano, o estudo foi, de maneira geral, foi exatamente o que Bianca falou. O sexto ano dela foi o meu sexto ano. O que diferiu mesmo foi o meu primeiro ano de formado em relação ao meu sexto ano. Então, o nosso sexto ano era o quê? Era as aulas do MED Grupo, no caso do MED, né? Que eram no sábado. E aí a gente ia pro auditório lá, pro cinema, assistir as aulas.
assistia o dia de sábado, era só para ver a aula mesmo. Via a aula e depois que acabasse a aula, acabou aquilo ali. Ia descansar a mente, ia sair com os amigos e tudo mais. Certo. No domingo eu já estava estudando, porque o domingo era o dia mais livre da semana. Então era o dia que eu tinha para realmente estudar. Então o dia que eu mais estudava era no domingo, que não tinha nada para fazer. E eu já fazia o quê? Eu fazia as questões da aula do 60, sábado, né? Exatamente. E aí ia fazendo as provas. Então toda semana, aí sim eu fazia toda semana pelo menos uma prova. Então, Isso a partir de quando? isso desde o começo. Isso desde o começo do sexto ano eu já começava. Janeiro? Uhum. Não, na verdade, é porque eu fazia provas aleatórias, né? Não foi um estudo muito organizado, assim, por assim dizer, né? Não tinha uma programação do que fazer na semana seguinte. Isso aí acabou pegando um pouco, né? Seria melhor se eu tivesse essa organização do que fazer em cada semana, né? Mas eu escolhia no dia mesmo a prova que fazer, anotava no celular que eu vou fazer essa, e aí ia fazendo. Aí fazia a prova no dia todo, aí resolvia, aí o resto da semana eu ia fazendo outras questões da apostila. Depois das 60 questões, a 61, a 62 são questões recentes, são questões do ano passado. Então eu ia fazendo essas questões até preencher a semana, entendeu? Aí bateu a semana e já começava a outra semana, que no caso depois do sábado novamente. Tu ia fazendo as questões do assunto da aula. Isso, do assunto da aula. Continuando tudo da apostila. Até a sexta-feira. Isso. É isso. Aí o sábado mudou o assunto, eu mudava o assunto também. E como funcionava tuas revisões? Pois é, essa foi uma parte que eu aprendi depois, já no meio do ano, que foi quando eu descobri aquela parte do aplicativo que tinha montar a prova. Sim. Que aí eu gerava a prova assim para fazer uma revisão mesmo. Então, uma revisão geral. Aí eu montava por grande área. E eu montava, na verdade, sempre GO, PED e preventiva. Que o estudo tem que ser mais voltado, pelo menos para mim, tem que ser mais voltado para aquilo que vai te garantir mais questões. Não adianta tu passar 7 meses estudando clínica médica e tu não vai ver todo o conteúdo e tu vai tirar só 20% da prova, que é o que a prova de clínica médica significa. E o monta-prova você começou a fazer a partir de quando? Eu comecei a partir de junho do sexto ano. Do sexto ano. Que foi quando eu descobri essa parte, né? E aí eu gerava todo o conteúdo de GO, então de PED, e botava, sei lá, 50 questões, 100 questões disso, ia fazendo ao longo do dia. E todo dia eu fazia esse monta-provas, entendeu? Botava as questões de tal ano até tal ano, daquelas instituições, para ir fazendo as questões. Aí a parte ruim disso é porque são questões, às vezes, que não tem recorrência, então eu estudo um pouco na tora, né, por assim dizer, que tu não tem muita inteligência. Você não é muito massa. Tu não tem muita inteligência para escolher, para ser esperto de fazer as questões que mais recorrem, entendeu? Era mais, botava todas aquelas questões da banca, pode ser que aquilo caiu uma vez na vida e nunca mais vai cair. Mas eu tava lá questão, fazendo. Às vezes, assim, que perguntava uma estrutura de uma coisa tinha um muito... filtro ali, né? Isso às vezes era muito chato. Só que a parte é bacana porque eu separava por grande área. Então, em teoria, se eu vi aquelas questões da primeira até a centésima, em teoria eu teria visto tudo de GO, entendeu? Então não estaria faltando nada. Apesar de ter visto excessos, né? Uhum. Então, a partir de junho agosto, começou a fazer o monta-provas, né? Mas, por outro lado, tu fazia só as 3 grandes áreas, né? Isso. Que no caso seria GO. Realmente, clínica médica ficou de lado, eu realmente não... E foi para a prova sem, teoricamente, ter revisado, o que eu sem via ter voltado nos temas de clínica. Isso, o que eu vi de clínica era o que eu via na aula do sábado. Então, se tinha aula do sábado de síndrome ictérica, aí eu via os resumos de síndrome ictérica e aí fazia as questões, só isso. Entendi. Mas, para gerar uma prova só de clínica médica, isso aí eu não fazia. Ou, no máximo, eram as questões da prova mesmo que toda semana eu fazia uma prova um simulado de alguma... A prova na íntegra. Aí sim eu fazia aquelas questões de clínica e revisava aquele assunto de clínica, mas parar para... hoje eu não estou lembrando de nada de placenta prévia. Ou então de algum assunto de clínica. Ou, na verdade, de algum assunto de clínica. Não parava para ver, né? Entendi. Via mais GO sim, placenta prévia é isso. Exatamente. Antigas. Isso. Perfeito. Outro método também que deu super certo pro Luciano e que acabou funcionando muito bem, né? Que não foi ter revisado clínica. Cirurgia também entrou nesse bolo? Cirurgia, em último lugar, clínica. Em penúltimo, cirurgia. Eu quero. Entendi. Mas cirurgia era bom porque, às vezes, acertando as questões de cirurgia, geralmente o pessoal erra, né? Porque a cirurgia eu achava mais difícil.
Então, era importante um pouquinho estudar cirurgia justamente para acertar essas questões que a galera erra, né? Maravilha. E, Luciano, o Luciano tem um fato interessante, né? Que ele, no sexto ano, ele passou para a Unicamp, chegou a cursar, né? E aí depois ele optou por voltar, reiniciar o processo para passar em casa. Como que foi esse período, Luciano? Eu sou amigo do Luciano e nunca tive a oportunidade de ter esse papo, que eu achei que fosse algo mais delicado ali. Na época eu não deve estar sendo difícil para ele até processar isso, mas agora é minha oportunidade de perguntar, até o pessoal também saber, quem está indo fazer prova fora, o que foi que tu viu lá, que bicho foi que te assustou e fez tu voltar para cá. Então, foi basicamente assim. No sexto ano, fazia o MED, né? E também eles têm o CPMED, que é o curso prático, né? Sim. E aí eu me inscrevi no CPMED com aquela ideia de fazer aquelas provas que tem prática e tudo mais, que eu acho que era a Unifesp, eu acho que a USP também tinha, USP Ribeirão, né? E aí eu fui pro CPMED e muito legal, muito proveitoso e tudo mais, mas era em São Paulo. E São Paulo, para mim, é um problema. Eu, particularmente, não gosto. São Paulo capital. São Paulo capital. E aí eu vivi São Paulo durante aqueles dias. Já conhecia São Paulo, mas como turista, né? Lá eu fui como, em teoria, médico, né? Então, assim, eu não gostei muito da cidade. É muito grande. É uma cidade, assim, difícil de se locomover. Eu acho as pessoas um pouco frias. Não estou dizendo que todas são assim, mas... Sim. Eu me senti assim, né? Tava chuvoso, aquele clima meio triste, aquela garoa. Ele queria o sol. Uhum. Ele queria. Tô acostumado com o Nordeste, sol todo dia, tinindo. Aí beleza. Então, tu não se adaptou ali, né? Não me adaptei muito, não. E aí chegaram as inscrições das provas. Eu fiz a inscrição do Enare, fiz da Unicamp, porque eu tinha pagado um curso, né, de um valor alto, e eu não fazia nenhuma prova em São Paulo. Aí eu não vou fazer da Unicamp, e acabei que não fiz nem... então nunca foi teu foco. Não, nunca foi meu foco São Paulo. Era Entendi. só o Enare. A Unicamp eu fiz porque tinha gastado dinheiro com o curso, entendeu? Aí para justificar Aí eu não, vou fazer só uma prova. Mas não sabia disso. E a Unicamp nem tinha Não tinha prova prática. Não tinha prova prática. Eu não sabia, cara. Aí essas que tinham prova prática, eu nem me inscrevi, deixei quieto, então eu me inscrevi no sexto ano só no Enare e na Unicamp. E aí a gente aproveitou também, então já que a gente vou fazer essa prova, vamos pelo menos dar uma volta lá em São Paulo, entendeu? Aí fui eu e Bianca, uns amigos também fazer a prova. Fiz a prova e voltei pro Maranhão, mas sem nenhuma expectativa de assumir. De ficar lá, né? Só que aí saiu o resultado, consegui passar na UFMA, saiu o resultado da Unicamp também, fui aprovado. E a Unicamp, obviamente, tem um grande nome, né? A gente sempre fica assim, pô, tu vai deixar de ir pra Unicamp? Não, né? Exatamente. E aí muita gente vai, Luciano, vai. Eu não queria ir, né? Então, acabou que no fim eu fui convencido, me convenci também aí. De última hora, no último dia mesmo, na última tarde para fazer a matrícula, eu fiz a matrícula na Unicamp. E, na verdade, eu acho que só deu para fazer também, só fiz, porque a matrícula era digital. Não tinha que ir presencial, era online, não precisava ir lá. Se tivesse que ir lá, eu não teria feito. Aí fiz minha matrícula. Na 2 semanas seguintes, eu acho que eu já estava comprando a passagem para São Paulo. E fui eu e meu pai, mandei o carro para Campinas, mandei despachado naquelas cegonhas, né? E fui para Campinas, né? Chegando em Campinas, a gente começou o curso básico de oftalmologia, que foi um curso bem grande, na verdade, lá. Online, foi a Unesp, foi a Unicamp, foi a USP Ribeirão, são as grandes instituições. Né? E as estrelas também da oftalmo, né? Desse curso online. Só que a minha escolha da oftalmo foi meio que de última hora, nunca foi... desde o começo eu nunca pensei em ser oftalmologista. Sério? Ele queria ser cardiologista? Sério? Não sabia também. E aí, fui convencido por alguns amigos, Paulo também, que está no Federal dos Servidores lá no Rio de Janeiro, que falei que quis oftalmo, que ele estava fazendo oftalmo. Aí ele me convenceu também, outros amigos também, eu mudei para oftalmo. Então, assim, foi uma ideia recente que eu tinha adquirido. Então, tanto o lugar como quanto também a especialidade. Foi tudo ali... Como tu fala, na tora. Isso, tá tudo acontecendo por coincidência na minha vida, né? E aí, cheguei lá numa especialidade nova e realmente, oftalmologia, o pessoal
antes da oftalmologia não sabe nada, né? Ninguém sabe nada de olho, a não ser do branco do olho, né? Exatamente. E aí tava tudo acontecendo muita coisa para mim, muito novo. A cidade de Campinas, apesar de não ser São Paulo capital, mesmo Mas assim é uma eu cidade grande também. achei muito grande. As coisas são muito longes. O meu carro também não chegou, demorou muito para chegar. A gente teve que alugar carro, foi uma situação meio desconfortável. Estressante. Uhum. Né? A parte de aluguel também foi bem difícil procurar lá. O custo de vida também Sim, é alto. é mais barato do que São Paulo capital, mas mesmo assim a gente teve dificuldade de encontrar um local lá para ficar. Os aluguéis lá também, a parte do contrato era bem unilaterais pro Contratante. Uhum. Né? E aí isso foi me uma deixando, série de fatores que foram te desgastando, uhum. né? Além do mais de que eu não queria deixar minha família, né? Minha família, meus amigos, não queria deixar tudo que eu queria aqui no Maranhão. Então eu estava indo meio que a contragosto, né? Assim, tentando me adaptar com a ideia de ir para Campinas, né? E minha mãe também tinha que fazer uma cirurgia importante em março, e aí tudo isso aí acabou pesando no emocional. Eu tava só eu e meu pai em Campinas. Sim. Aí eu Não, fui... com certeza. Eu imagino que tanto para você ir, para quem, por exemplo, para mim eu tiro por experiência própria no sentido de que eu sou muito apegado com os meus, muito, né? Eu queria ser menos, mas então a decisão de ir para fora, principalmente na cardiologia, né, que os grandes centros estão em São Paulo, Sim. essa ideia ainda tem que adaptar. Isso não é fluida para mim, sabe? E aí, tanto a decisão de ir é uma decisão muito difícil, quanto também você já estando lá para voltar, eu imagino que também seja uma decisão tão importante, tão difícil quanto a de ir, né? Poxa, cara, isso eu não sabia, né? Mas realmente, colocando no teu lugar faz muito sentido, né? E hoje tu tá fazendo o que faz sentido para ti, né? Tá fazendo a especialidade que eu acho que agora tu tem certeza, né? Em casa, eu acho que a Bianca também deve ter gostado dessa notícia, né? Que agora vocês vão estar na mesma instituição, na mesma cidade. Agora os planos de você próximo de casa, a Bianca de Teresina vai estar uma noite de casa, né? E tudo isso vai correr de forma muito fluida, né? Então, que bate-papo massa, descobri muita coisa, aprendi também muita coisa, tanto que eu tenho dúvida para mim, quanto que eu não sabia em relação à vida de vocês, né? E para a gente finalizar, aqui, queria que vocês dessem uma mensagem, passassem uma mensagem para quem está em casa, que talvez assim, não precisa nem ser o primeiro lugar não, mas eu queria ter um resultado parecido com o deles. Fala uma mensagem para quem está em casa para chegar próximo do que vocês chegaram. Olha, eu acho que a primeira coisa é ter calma, né? É um processo. Então, não é um ano todo que você vai estar se preparando para quem for começar agora, né? Porque eu sei que tem pessoas que vão começar mais na frente também. E tudo bem. Assim, o que eu posso dizer é para você não ir também com muita sede ao pote. Porque às vezes tem gente que já larga assim na partida e já dá todo o gás e começa a estudar tudo. E quando chega mais perto da prova já está um pouco mais cansado. E assim, tem uma coisa que eu sempre ouvi e que eu pude ver na prática que é verdade, que os 3 meses finais perto da prova, eles te dão uma vaga e também te tiram. Então, se você chegar lá no final muito cansado, exausto, emocionalmente, fisicamente, você vai deixar de dar um gás que você poderia dar. Então, eu levei muito isso pra mim, como eu falei já aqui, né? Os meus 3 últimos meses, eu dei um gás que eu tenho certeza que fizeram total diferença. Então, claro, manter sempre a constância e ter calma, né? É um processo longo, árduo, que tem abdicações, mas que no final a vista é bonita. Massa. E você, Luciano? Então, eu acho que é ter calma mesmo, constância, se dedicar, que no final você vai colher sim os frutos. Basta plantar e você tem família, você tem amigos, eles estão do teu lado para dar suporte. Então, não fique só naquela de tenho que estudar. Não, você também tem uma mente para descansar, tem uma saúde mental. Você também tem que curtir, porque a gente é humano, a gente não é um robô. Então, eu acho que essa é a parte mais importante assim, de todo esse aprendizado ao longo desses 3 anos de preparação, né? E eu acho que
que a gente sempre tem ferramentas que acabam ajudando a gente a chegar lá, né? E eu acredito que organizar essa questão das revisões e tudo mais seja um ponto crucial para poder sanar aquelas lacunas, deixar bem redondinho mesmo para poder conseguir a tão desejada aprovação. E eu acredito que a plataforma dos meninos é excelente justamente por isso, porque está lá para deixar bem redondinho e você fazer só o que você tem que fazer, que é fazer suas questões e dar seguimento aos seus estudos, que a aprovação vai vir sim. Que massa. Gente, obrigado por essa conversa. Foi maravilhosa. E vocês são um casal que eu admiro muito desde o tempo de universidade. E então, nesse momento, eu só desejo que Deus abençoe vocês nessa fase, tanto de residente, como nessa fase agora, como um casal também, né, morando na mesma cidade, nesse novo ciclo, né? Eu tenho certeza que vocês vão colher muitos bons frutos, porque eu conheço vocês já há um bom tempo. Tá bom? Obrigada. É isso aí. Obrigado. Muito obrigada pelo convite também. É verdade. Gente, se você gostou desse episódio, compartilha aí com quem você acha que se identifica com a história do Luciano, da Bianca, tá? Comenta aqui embaixo que a gente vai respondendo aos poucos. E é isso. Esse é o nosso termômetro para a gente continuar nesse projeto, tá bom? Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio.